Fala galera, beleza? Sabe o que é filtração capilar? Não? Então vamos aprender agora, mas antes, se inscreve aqui no canal, siga o nosso perfil no Instagram e chama a galera para curtir mais o nosso canal, para ele crescer cada vez mais e mais aulas vão aparecer. Então vamos falar sobre filtração capilar hoje, beleza? Bem, então o que é filtração capilar? É o processo que ocorre, obviamente, nos capilares. Então vamos lembrar aqui, há 3 tipos de vasos sanguíneos no nosso corpo: artérias, veias e capilares. As artérias e as veias são vasos de parede mais espessos que os capilares. Então, comparando aqui artéria e veia, que a gente percebe, tem 3 camadas comuns. A túnica íntima, composta pelo endotélio, que é um tecido epitelial simples pavimentoso. A túnica média, onde está a musculatura lisa. E a túnica adventícia, onde tem um tecido conjuntivo ou conectivo denso de resistência. Nas artérias, vamos ter ainda as camadas elásticas, que estão aqui entre a túnica média e a túnica íntima, e entre a adventícia e a média. Isso confere uma grande elasticidade à artéria, que a veia não tem. E os capilares? Capilares são formados apenas de endotélio. Então, o capilar é só endotélio, é só aquela camada de tecido epitelial simples pavimentoso. Ok? Bem, o sangue, então, sai do coração sempre por meio de uma artéria. Quando chega, então, em alguma parte, o sangue da artéria vai passar por uma artéria mais fina, que é uma arteríola, até que surgem os capilares. E aqui, então, vai ocorrer esse processo chamado de filtração capilar. O sangue, então, agora retorna por meio de vênulas, veias, e vai chegar ao coração, processo de retorno cardíaco. Os capilares são vasos muito fininhos. Então, olha aqui, a parede de um capilar é só composta por endotélio. Só tem essa camada de células epiteliais pavimentosas. Nessa foto aqui, dá para ver. O diâmetro interno também é muito pequeno. É tão pequeno que aqui, as hemácias, os eritrócitos, hemácias, os glóbulos vermelhos, passam em fila, um atrás do outro. Não cabe um do lado do outro, de tão fininho que é o diâmetro, tão pequeno que é o diâmetro do capilar. E a parede é muito fina. Então o que acontece? Quando o sangue está chegando no capilar, ele chega com uma pressão tal que vai haver então uma força, uma pressão hidrostática do sangue contra aqui, a parede do capilar, para que o fluido do sangue, o plasma, a parte líquida, extravase e caia aqui no meio intersticial, formando esse líquido intersticial. Então, essa pressão hidrostática é a pressão sanguínea. Então, essa pressão vai estar forçando o líquido contra a parede do capilar. E esse líquido vai sair em parte sim. Então, o que acontece? Uma parte do líquido, a água e pequenos solutos, vão passar pelo espaço entre as células e vão cair, então, lá no fluido intersticial, vão ajudar a compor o líquido intersticial, beleza? Vou sair, deu print, beleza. Agora, o que vai acontecer nessa transição? Então, olha só, pessoal, o sangue, então, está chegando no capilar, ele está vindo de uma artéria. Então, o sangue está vindo da artéria, entrando aqui no capilar. Então, essa aqui é a porção arterial, ou extremidade arterial desse capilar. Então, a pressão sanguínea, a pressão hidrostática é alta, então o fluido vai extravasar em função dessa pressão sanguínea. Só que existe uma outra pressão aqui que é importante, que é a pressão coloidosmótica ou pressão osmótica. A pressão osmótica sanguínea é alta. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de solutos, em especial as proteínas, em especial a albumina. Então, a albumina é uma proteína muito abundante no nosso plasma sanguíneo e é fundamental para manter a pressão coloidosmótica ou pressão osmótica do plasma relativamente alta, mais alta do que nos tecidos. Então, aqui vai haver uma disputa de pressões. A pressão sanguínea força o líquido para fora. A pressão coloidosmótica força o líquido para dentro. Quem vai ganhar? Pois bem, então na porção arterial, a pressão sanguínea é maior do que a pressão osmótica. O sinal de negativo é só para indicar que são em sentidos diferentes. Então, como a pressão sanguínea, forçando o líquido para fora, supera a pressão coloidosmótica, que força o líquido para dentro, resultado, vai ter então uma força líquida positiva para fora, ocorrendo assim um extravasamento de plasma, certo? Ou melhor, de parte do plasma, a água e aqueles pequenos solutos vimos no slide anterior. Só que com essa saída de líquido, a pressão sanguínea diminui, porque a pressão sanguínea depende
da quantidade, né, de sangue, do volume sanguíneo. Com a redução do volume sanguíneo, há uma queda na pressão. Então, a pressão sanguínea diminui ao longo desse percurso no capilar. Então, na porção venosa, na extremidade venosa do capilar, a pressão sanguínea, agora mais baixa que a pressão osmótica, perde a disputa. Qual é a consequência? Então, agora a força líquida negativa, quer dizer que é para dentro. Então, vai haver absorção. O fluido vai ser absorvido lá nos capilares. Você percebe que a força resultante para sair é maior do que a força resultante para voltar. Qual é a consequência disso? A consequência está aqui, ó. Então, essa área aqui que está em vermelho representa a força líquida de extravasamento do plasma. Então, vai haver o extravasamento de uma grande quantidade de plasma. Então, aqui temos, ó, essa linha de cima é a pressão sanguínea e essa linha reta aqui é a pressão osmótica, certo? Então, ó, pressão osmótica constante em 25, pressão sanguínea diminuindo. Então, em toda essa região aqui, ó, vai haver extravasamento de plasma. Agora, nessa outra parte aqui, o que vai acontecer é o retorno, a reabsorção desse plasma, ok? De modo que, olha só, temos aqui, ó, de novo, vou sair para você dar um print, beleza? Então, vamos juntar agora tudo, ó. Capilar, pressão arterial, a pressão hidrostática e aqui a pressão osmótica. Como a pressão hidrostática supera a pressão osmótica, vai haver uma filtração. Essa filtração é a filtração capilar, ok? Pois bem, só que com a saída de líquido, a pressão sanguínea, a pressão hidrostática no capilar vai diminuindo, tornando-se menor do que a pressão osmótica. Então, a partir deste ponto aqui, ó, agora a resultante é para dentro. Vai haver, então, uma absorção de fluidos. Só que o volume que saiu é maior do que o volume que voltou. Vai haver, então, um fluxo resultante de mais ou menos 3 litros por dia, pensando em todos os tecidos, todas as partes do corpo. Tá, mas se a cada dia o meu corpo, o meu sangue perde 3 litros de volume, por que eu não fico todo inchado? Porque esse volume vai ser recaptado pelos vasos linfáticos. Então, ó, a arteríola aqui capilar, certo? Então, ó, extremidade arterial, filtração capilar. Tá? E aqui, ó, extremidade venosa, absorção capilar. Então, o líquido que não foi reabsorvido pelo capilar, ou seja, aqueles 3 litros, vão ser captados pelos vasos linfáticos, que vão drenar esse líquido e vão devolver para a circulação lá na veia subclávia. Então, a filtração capilar é esse processo que ocorre aqui, e a reabsorção capilar, mais a fase de captação pelos vasos linfáticos, né, a drenagem linfática, vai zerar a conta. Então, aquela massagem de drenagem linfática é para isso? É para aumentar a saída de líquido dos tecidos para que ele volte para a circulação, beleza? Vamos sair, você dá um print, ótimo. Bem, como é que isso é cobrado? Vamos ver aqui então uma questãozinha da UERJ. Diz assim, observe as figuras a seguir que relacionam pressão sanguínea e pressão osmótica em 4 diferentes condições ao longo da extensão de um vaso capilar. Na extremidade arterial, PA, do vaso capilar, a pressão sanguínea é maior do que a pressão osmótica e o líquido sai do interior do capilar para os tecidos, ocorrendo o fluxo oposto na extremidade venosa desse vaso, onde a pressão sanguínea venosa é menor que a pressão osmótica. Beleza? Acabamos de ver isso. Considere um quadro de desnutrição prolongada em que o indivíduo apresenta baixa concentração de proteínas no sangue. A representação mais adequada da relação entre a pressão sanguínea e a osmótica ao longo do capilar desse indivíduo corresponde à figura de número... Bem, vou sair para você ver a questão. Se possível, dá um pause agora e resolve. Pronto, já fez? Olha só, aqui a grande questão é a seguinte. O que ele falou? A desnutrição reduziu a concentração de proteínas no sangue. Então, esse indivíduo tem menos albumina que o normal.
eu falei agora há pouco que a albumina é fundamental porque regula a pressão osmótica do sangue, que tem que ser relativamente alta. Então, se ele tem menos albumina no sangue, se a pressão osmótica é menor, aquela linha constante da pressão osmótica que estava em 25, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, em 25, constante, vai ser mais baixa. Por que vai ser mais baixa? Porque a pressão osmótica é menor, já que ele tem pouca proteína no sangue. Assim sendo, olha aqui, olha, acima de 20, abaixo de 20, mas com a pressão sanguínea também muito mais baixa, e olha aqui, abaixo de 20, a pressão osmótica, pressão sanguínea arterial normal. E aí o que você percebe? A região em que está havendo a saída de líquido é maior do que a região em que há o retorno do líquido. Resultado, acúmulo de líquido nos tecidos, causando um edema. É isso que ocorre em pessoas que têm deficiência de proteína no plasma porque ingerem pouca proteína. Então, aquele problema conhecido chamado Kwashiorkor é exatamente esse caso. Então, a resposta aqui não é outra senão a letra D. Esse gráfico 4 é o que está mostrando o problema, visto que a pressão osmótica está mais baixa do que o normal, causando então um extravasamento de fluido muito grande com um pouco retorno, provocando então o edema. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Aguardo você na próxima aula. Então, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, chama a galera, espalhe então a novidade. Agora vão ter muitas aulas do Mendel aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima.